Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de nono ano. Vamos lá, galera. Nós iremos hoje abordar o assunto os números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais formam o conjunto dos números reais, representado por R. Bom, pessoal, então nós temos representado por a letra R. 2 pertence aos reais, né? Aqui nós temos que menos 5 pertence aos reais, 3 quartos pertence aos reais. Esse 2, pessoal, ele é um número natural, né? Número natural. O menos 5 é um número inteiro. Se ele é natural, pertence aos reais. Se ele é um número inteiro, também pertence aos reais. O 3 quartos, ele é um número racional, tá? Número racional. O 2,030030003 pertence aos reais porque ele é um número irracional, tá? É um número irracional. O menos 1/6 é um número racional, também pertence aos reais. O π é um número irracional, né? 3,141592. 1,25 pertence aos reais, pois ele é um número racional, tá? O menos raiz de 3 pertence aos reais, pois ele é um número irracional. O menos 0,48 pertence aos reais, pois ele é um número racional, tá bom? O raiz de 10 é um número irracional, então pertence aos reais. 1,666 pertence aos reais. É uma dízima periódica, portanto, ela é um número racional, tá? Pode ser escrito na forma de uma fração. E o menos 2,133 é outra dízima periódica, também pertence aos reais, pois ele pode ser escrito na forma de fração. Ok, pessoal? Os conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais são subconjuntos dos conjuntos reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Além desses, outros subconjuntos dos reais são muito utilizados. Aqui a gente tem, pessoal, o conjunto dos números reais tirando o zero, tá? Então, o conjunto dos números reais diferente de zero, então menos o zero. Aqui nós temos o conjunto dos números reais positivos, tá? Então aqui de 0 para cima. Nós temos também o conjunto dos números reais negativos, do 0 e voltando para os negativos. Aqui nós temos o conjunto dos números reais positivos sem o zero, tá bom? Que são maiores do que zero. E aqui nós temos o conjunto dos números reais negativo sem o zero, tá bom, pessoal? O zero não faz parte desse conjunto, então é o conjunto dos números reais menores que zero. Ok? Vamos lá. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais. E cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é denominada reta real. Observe as representações de alguns números na reta. Só que nós temos o menos 3, o menos 2, o menos 8 terços, tá? 8 dividido para 3 dá o que, pessoal? 8 dividido para 3 dá 12. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2, tá? Aí 0, 20. 20 para chegar em 6 sobra 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Então, 2 menos 2,666. Tá? Então, está entre menos 2 e menos 3. O menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 2, quer dizer, a raiz quadrada de 2 é 1,4, né? Então fica menos 1,4, tá?
Então está entre 1 e menos 1 e menos 2. O menos 1 quarto é o que, pessoal? Menos 1 quarto é menos 0,25. Então está entre 0 e menos 1. O 1 quarto, ó, 1 quarto é 0,25 entre 0 e 1. Raiz de 2 é 1,4, tá? O 8 dividido para 3 que a gente fez, que dá 2,66, né? Então, pessoal, aí são alguns dos números representados na reta numérica real, tá bom? Chamada de reta real. As operações com números reais, já vimos que há certas limitações em relação às operações com conjuntos numéricos, dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Assim, no conjunto dos naturais, nem sempre é possível subtrair e obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural. No conjunto Z, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número inteiro. No conjunto Q, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata e encontrar um número racional. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero, bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número positivo e encontramos números reais. Tá bom, pessoal? Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, ela não pertence aos reais, tá? Aí todas as raízes quadradas negativas, a raiz quadrada de menos 9 também não pertence aos reais, tá bom? Não pertence aos reais. Aí, pessoal, aqui nós temos os exemplos que estão lá no livro de vocês, tá bom? Vamos calcular com aproximação até a segunda casa decimal o produto 5 vezes raiz de 3. 5 vezes raiz de 3, pessoal. A raiz quadrada de 3, ele diz que é aproximadamente 1,73. Então, vamos fazer aqui, ó. 5 vezes raiz de 3. Como a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, nós temos o seguinte, pessoal, 5 vezes 1,73. Ao multiplicar, né, 1,73 vezes 5, nós obteremos o seguinte, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35, com mais 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. Então, vai ficar 8,65. Tá bom, pessoal? 8,65. No livro de vocês tem essa mesma operação, tá? Encontramos, ó, 8,65. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão 2. No exemplo 2, nós temos raiz quadrada de 5 elevado a 4. Então, pessoal, nós podemos fazer raiz quadrada de 5 elevado a 4. A gente pode fazer da seguinte maneira. Isso aqui pode ser feito raiz quadrada de 5 elevado vezes 5 vezes 5 vezes 5, né, pessoal? Então, vai ficar o que? Raiz quadrada de 25 vezes 25. E nós sabemos que isso aqui é raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 25, pessoal. E a raiz quadrada de 25 é 5. E a outra raiz quadrada de 25 também é 5. Então, nós temos 5 vezes 5, 25. Tá bom, pessoal? Nós podemos fazer desta maneira ou da maneira que está lá no livro de vocês, tá bom, pessoal? Aí vocês escolham a melhor saída. Aqui, ó, raiz quadrada dá igual a 25. Ok, pessoal? O exemplo 3. No exemplo 3, nós temos o seguinte.
com valores aproximados até a segunda casa decimal, determinar a raiz 14 mais raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 14, pessoal, ele falou que é 3,74. E a raiz quadrada de 2 é 1,41. Então, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 14 é 3,74 mais 1,41, né, pessoal? Somando, nós vamos ter 3,74 mais 1,41. Somando, ficaremos com 5. 7 com mais 4, 13, vai 1. 1 com mais 5, 1 com mais 3, 4. Com mais 1, 5. Então fica 5,75. Ok, pessoal? 5,75. Opa, não é 75 não, é 74. 3,74. Deixa eu ver. É 3,74 mais 1,41. Então vai ficar, fazer aqui 3,74 mais 1,41. Aí nós temos o seguinte, 5, 11, vai 1, 4, 5, 5,15. Tá, pessoal? 5,15. Pronto, aí sim. Então é só somarmos, né? É só somarmos contra o valor aproximado. Lá no livro de vocês, pessoal, na página 22, ó, página 22, nós temos 3 questões falando sobre este assunto de hoje. A questão 1, a questão 2 e a questão 3. Tá? Vocês vão lá no livro de vocês e resolvam essas 3 questões. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!